Alô, buanas! Ou melhor dizendo, aloha, buanas, ou melhor ainda, aloha wahines hoje especialmente. Wahine é o termo que se usa em havaiano para denominar as moças, as mulheres. Então, especialmente para elas aí. Hoje a gente está no clima tropical, acho que deu para notar, né? Estou aqui entre pássaros exóticos, ouvindo o barulho do mar, os nativos estão tocando um ukulele, só que não. Estou aqui no calor da cidade mesmo. Mas eu gostaria de falar para vocês um pouquinho hoje sobre o amor de um escocês, que vocês provavelmente conhecem de nome, pelas Ilhas dos Mares do Sul. Estou falando do Robert Louis Stevenson, tá? Que escreveu um livro chamado Entretenimentos nas Noites da Ilha. Tá? Qual é a história disso? Robert Louis Stevenson, né, autor do Médico e o Monstro, né, do Mr. Hyde, né, Dr. Jekyll, e também da Ilha do Tesouro, tá? Clássicos assim, né, de terror, digamos, e de aventura. Em 1890, ele acabou indo lá para as Ilhas dos Mares do Sul. Ele foi escrever alguns artigos, tá? Foi contratado para isso, né? E também foi para lá por motivo de saúde. Tá? Ele estava com o mal do século, tá? Estava com tuberculose, problema de pulmão. E, como de costume, mandavam, né, as pessoas que estavam doentes, assim, né, com problemas respiratórios, para climas mais amenos, mais agradáveis. Foi com a esposa dele para lá, se enamorou, tá, pelo arquipélago de Samoa, onde ele viveu os últimos anos da vida dele, morreu lá, foi enterrado no alto de um morro, assim, num monte, né, e ele era muito querido pela população local. Tá? Tanto que ele é hoje uma figura meio turística, ligado a... é uma atração de Samoa. Tá? Tem uma ligação muito forte, a imagem dele, com a cultura samoana. Tá? Eles têm um carinho muito grande pelo nome do Stevenson. Tá? Esse livro aqui, tá, que eu descobri faz pouco, tá? Não conhecia, mas aí fui atrás, né, de algumas coisas sobre o tema, que me agrada bastante. Ele tem 3 contos. Tá? Vamos então falar um pouquinho das historinhas. O primeiro conto, então, se chama A Praia de Falesá. Conta a história do Wiltshire, que é um comerciante escocês, que vai para a localidade fictícia de Falesá, e ele vai lá para produzir e vender copra. O que é copra? Copra é um produto extremamente importante para a economia local. É a polpa de coco seca, que é usada para extrair óleo de coco. Vejam só. E esse produto é realmente muito importante para a economia das ilhas. Não sei se ainda, mas na época com certeza, tanto que ele aparece em várias outras histórias que eu já li. Tá? E é bem interessante. Aí a gente tem ele, que é o herói, vamos dizer, mas um herói não muito virtuoso, digamos, porque ele chega lá e ele tem uma visão bem negativa do povo local, tá? Ele não quer se misturar muito. Tá? A gente tem o Casey, que é um sujeito que de início trata ele muito bem, é muito amigo, próximo, e depois a gente vai vendo que ele é meio ardiloso, assim. Tá? E depois a gente vai vendo que ele é pérfido. Tá? A gente tem a Uma, tá? Que é a mocinha, digamos, né? Que é uma nativa, com quem o Wiltshire ele acaba casando numa cerimônia local, meio para inglês ver, talvez, ou para o pessoal de Falesá ver, porque é uma situação seguinte, ia ser bom para os negócios. Ele tem uma esposa habitante local. Os negócios dele vão indo mal. Aparece uma história de que ele que tem um tabu em cima dele. Tá? Tabu é aquilo que é proibido. Então ele estaria meio que amaldiçoado. E depois a gente descobre que colocaram maldição em cima dela. E depois a gente descobre que o antecessor do Wiltshire morreu em circunstâncias misteriosas. Tá? As pessoas têm medo de se aproximar do Wiltshire e da Uma, e também tem medo do Casey. Tá? Porque o Casey é uma pessoa meio que inventa tabus e lendas e maldições, e ele vai meio que dominando as pessoas em cima disso. O Wiltshire ele acaba descobrindo que o Casey fez uma coisa meio MacGyver.
tá? Para assustar o pessoal, assim, numa caverna. Tá? E esse conto aí ele é bem realista, tá? Ele não tem elementos assim de fantasia, digamos, tá? Ele digamos, é pé no chão, né? Dentro que se propõe, é meio Scooby-Doo, sabe? Teria conseguido se não fosse esses garotos abelhudos, exatamente por aí. No final, bom, eles têm alguns encontros, né? O Shire e o Case que ficam se estranhando, a coisa vai evoluindo, e no final o interessante é que o conto vai ficando cada vez mais legal, assim, ele começa meio devagar e vai ganhando vontade de seguir a história. Até que no final rola um bang bang muito legal. Tá? Não vou entregar, leiam, tá? Acho que é legal assim, a história. E tem esse elemento no final, tem ação no livro. Tá? Isso aí eu achei bem legal. Assim. Esse então é o primeiro, Praia de Falezar. O segundo conto eu acho que ele é mais conhecido, assim, mais clássico. Inclusive o Stevenson ele diz que ele se inspirou numa história anterior e adaptou para o local. Tá? Se chama O Diabo na Garrafa. Que eu conheci, na realidade, uma coletânea que saiu pela Dark Side, com histórias do Stevenson, tá? Lá da coleção da Barra. E esse eu acho que é mais próximo, porque é O Diabo na Garrafa, né? O nome já meio que clica, dá um clique assim, né? A gente já pode ter ouvido falar, pelo menos do nome. Tá? E a história é muito legal, a história é muito interessante, que vai te deixando muito agoniado e ela tem, como é que eu vou dizer, um argumento, assim, um resumo, né, da história que é muito legal, assim, que é o seguinte, existe uma garrafa que é amaldiçoada e ela te garante benefícios. Ela te traz coisas ruins e o mais interessante, tu só pode, no momento que tu tá de posse dessa garrafa, que tem um diabo dentro, um diabinho, né, um cramulhãozinho, tá? Tu só pode vender ela por menos do que tu pagou. Então se eu comprei a garrafa por 100, eu tenho que vender por 99, se não menos. A última pessoa que ficar com a garrafa, se tu morrer com a garrafa nas tuas mãos, tu vai pro inferno. Então imagina o pavor, né, de querer ganhar alguma coisa com ela e tem um preço a pagar e depois tu tem que passar adiante. Até que uma hora não tem mais como alguém pagar menos do que tu pagou. E o personagem é o Keawe. Tá? Essa história se passa no Havaí. E o Keawe é casado com a Kokua, tá? Que é a esposa dedicada dele. E ele compra essa garrafa de um desconhecido, ele paga 50 dólares, 50 dólares por ela. E ele deseja ter terras. Tá? E ele realiza o desejo, só que de uma maneira muito ruim. O tio e o primo dele, que são donos de terra, eles morrem e ele herda. Tá? Ali ele já começa a apavorar com o que ele tem na mão. E quem está em posse da garrafa vive atormentado, não tem paz. Eu sei que o Keawe, ele consegue vender a garrafa para o Lopaka. Só que depois que ele vende, aí ele não está mais sob a proteção da garrafa, tá? Nem do diabinho. Ele contrai lepra. E aí ele se apavora, né? Uma sentença de morte. E aí eles, vou ter que ir atrás da garrafa. Só que a garrafa já estava passando de mão em mão. E ele chega desesperado, faz um monte de coisa assim para chegar. O sujeito que estava com a garrafa tinha pago. Ele diz assim, infelizmente depois que tu vendeu a garrafa, ela perdeu muito o valor. E a garrafa está valendo 2 centavos. Ih, rapaz. O que vai fazer? Ele sabe que ele não tem muita escapatória. Né? Compra a garrafa por 1. E aí ele se desespera, começa a tratar mal a mulher, tá? Vira um babaca. Tá? E ela, que é muito mais inteligente que ele na história, ela diz para ele o seguinte, que em algumas ilhas da Polinésia Francesa, de dominação francesa, existe uma moeda local que vale 5 cêntimos de 1 centavo. Ou seja, uma fração de 1 centavo. Se ele conseguir, né, essas moedinhas, aí ele pode passar adiante por uma fração menor. Mas eles vão lá e conseguem.
Só que vai e vem, ela acaba se sacrificando por ele. Ela compra por um valor muito pequeno essa garrafa, né, que passa de mão em mão. E um dia ele vê a garrafa na casa e ele acha que a garrafa voltou. Porque se tu não vender a garrafa por menos, a garrafa simplesmente aparece de volta. E aí ele fica de cara com ela, maltrata ela muito, tal. Deixo para vocês o final. A terceira história, que é A Ilha das Vozes, tá? Eu considero a mais fraquinha das três, e acho que deve ter outras pessoas que pensam da mesma forma. Ela conta a história, né, a intriga do Keola, a Lerrua e o Calamaque. Tá? O Keola ele é genro do Calamaque, que é considerado um bruxo, né, uma figura assim, muito respeitada lá na localidade onde eles moram. Tá? E eu sei que lá pelas tantas, em algum momento, o Keola vê que o sogro dele parece que brota dinheiro, brota dólares. Tá? Tá sempre com grana. Gasta não sei o que, tal, leva uma vida assim bem confortável, assim, meio desproporcional ao que seria o caso. Aí ele quer saber, né, da onde e tal, e o sogro dele confia nele, diz, vem cá, vou te levar para um lugar, então. E por meio de um ritual, eles acabam numa praia, tá, vão para quase uma outra dimensão, diria, né, e pegam folhas, né, na praia, e conchas, eu acho, né? Eu acho que folhas. E essas folhas viram dólares. Eles voltam. Aí ele, pá, cresce o olho, né? E aí eu sei que ele fica torrando o saco do sogro, né? Ah, porque eu quero um instrumento, porque eu não sei o quê, porque eu vou te expor, começa a forçar a barra. Aí o sogro diz, vem cá então, vamos voltar lá então. Só que quando eles voltam, eles entram no mar, e o sogro começa a ficar gigante. Começa a ficar muito grande, vira um gigante. O Keola se perde na água, vai parar numa ilha. Que ele acaba se casando de novo. Ele passa um tempão lá, nesse outro local. E ele muito bem tratado, encontra um povo lá que trata ele muito bem. E eu sei que essa esposa local dele lá, ela diz que estão engordando ele, na realidade, que nem leitão do Natal, porque vão convidar ele para janta e ele é o prato principal, né? São canibais. Dá um Deus nos acuda, acontece lá pelos tantos, um Deus nos acuda, e a esposa dele, a Keola, lá pelas tantas aparece com um tapete mágico. Tá? Se ela salva ele, se ela não salva, deixa para vocês descobrirem. Tá? Então, entretenimentos nas noites da ilha, né, do Stevenson, tá? Lançado pela editora Pominit, tá? Em 2021. Tá? É um livro bem recente até. Encontra na Amazon, tranquilinho. Tá? Recomendo. Tá? É divertido. Então tá. Bazarzinho. Tá? Bazarzinho do seu amigo Henrique San. Ali embaixo tem o link para baixar. Tá? O meu conto 20 mil libras por um dodô. Se interessar em ver uma historinha vitoriana de aventura. A gente lembra sempre do canal Os Livros e Filmes da Bá, com histórias de terror. E hoje eu vou agradecer a vocês pela audiência em havaiano, que eles dizem assim, mahalo, até logo mais, buenas!